Seja bem-vindo de volta à nossa imersão sobre fundos imobiliários. Se você ainda não viu a primeira aula, pausa o vídeo e assiste lá. É bem importante que você acompanhe a imersão desde o começo, mas não porque a gente preparou uns gatilhos mentais ou algo do tipo uma jornada mirabolante para convencer você a comprar alguma coisa. Começa pela aula 1 porque ela tá realmente incrível e depois porque é muito importante que você não fique sem entender algo que pode ser retomado na aula de hoje. Como a gente já falou, a conversa aqui é franca e direta. A gente quer que você perceba o valor de um conteúdo de qualidade através dessa imersão. Esse é o nosso objetivo dessa semana. No vídeo de amanhã, vamos falar mais sobre a oportunidade inédita de fazer parte de um grupo que vai aprofundar ainda mais seus conhecimentos. A gente já deixou claro desde o início que queríamos uma chance de te mostrar, de forma genuína e sincera, como podemos te ajudar a montar sua carteira de fundos imobiliários. E é isso que estamos fazendo. Hoje a aula vai ser sobre como analisar um FII. O Marcos achou muito importante trazer esse tema, porque assim que você dominar os conceitos de hoje, você vai conseguir tomar sozinho 2 decisões ou até validar recomendações sobre fundos imobiliários. A ideia é que você nunca mais escolha um fundo pela rentabilidade do passado ou pela dica de um amigo, que você saiba exatamente qual a diferença entre os aspectos a serem analisados em um fundo de tijolo, em um fundo de papel e em um fundo de fundos. E acredite, o processo é mais simples do que parece e muito mais acessível do que a maioria dos analistas fazem parecer. A gente quer que você crie um senso crítico e consiga por conta própria fazer sua análise dos fundos imobiliários antes de investir. Isso vai fazer total diferença na convicção com que você investe e na confiança que você vai ter em cada ativo da sua carteira. Ah, mas Camila, isso não atrapalha o negócio da Nord, que é vender recomendação? Acho que muita gente pensa assim, que ter clientes dependentes e sem capacidade de criticar ou discordar de alguma recomendação é uma coisa boa para o negócio. Acreditamos justamente o contrário. A gente quer que você tenha acesso ao melhor conteúdo possível e que se desenvolva como investidor. Se não fosse assim, por que a gente estaria abrindo tanto conteúdo fundamental de graça? Enfim, vamos logo para o que interessa. Seja bem-vindo à segunda aula da nossa imersão. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Vivendo de Renda com Fundos Imobiliários e nessa aula eu vou falar para você tudo que você precisa saber para analisar um fundo imobiliário de tijolo, de papel, recebíveis imobiliários e fundo de fundos imobiliários, ou seja, aqueles que a gente chama também de FOFs, tá bom? Então vem comigo que hoje tem bastante conteúdo para eu compartilhar com você. Bom, como eu comentei com vocês, a gente pode dividir os fundos imobiliários em 3 principais classes. A primeira é o que a gente chama de fundos de tijolo, ou seja, aqueles que investem majoritariamente seus recursos em imóveis físicos, sejam eles galpões, logísticos, shoppings, lajes corporativas e por ali vai. Aqui, o outro são os fundos de papel, que investem boa parte, a maior parte dos seus recursos em títulos de renda fixa com lastro imobiliário, principalmente CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, é o mais comum desses fundos investirem, tá bom? E por fim a gente tem também os FOFs, ou seja, aqueles fundos imobiliários que investem a maior parte dos seus recursos em cotas de outros fundos imobiliários. Então a gente pode dividir o mercado nesses 3, e sendo que hoje, quando a gente olha para o IFIX, a gente tem que 40% ali do índice, mais ou menos, é composto por fundos de recebíveis imobiliários, ou seja, os fundos de papel, 51% por fundos de tijolo, tá? E o restante por FOFs, E lembrando, que o tipo de cada fundo ali, ele é definido no seu regulamento, tá? O regulamento define o seu objetivo e quais ativos ele vai poder investir. Bom, começando aqui com fundos de tijolo, então, aqueles que investem em imóveis, seja para geração de renda ou ganho de capital, na compra e venda de ativos, tá? A gente pode dividir esses fundos em 3 principais perfis, tá? Aqueles que são voltados para a gestão ativa,
contra aqueles que são voltados para a gestão passiva, ou seja, o gestão ativa é aquele que o gestor ele compra e vende, né, imóveis a depender do ciclo imobiliário, sempre com o objetivo de oferir ganhos de capital, né, e gerar retornos acima da média para os cotistas. Enquanto o gestor de gestão ativa, né, o foco dele é só na manutenção daquele imóvel, então ele não tem essa possibilidade de, por exemplo, vender o imóvel sem a autorização dos cotistas, tá? Então é um fundo que realmente assim é mais passivo, é mais o perfil assim dos fundos mais antigos do mercado. Hoje em dia a maioria dos fundos de tijolo, né, os que vêm ao mercado, são realmente de gestão ativa, porque existe a ideia de que esse tipo de gestão tende a gerar retornos a mais ali para os cotistas, tá? A segunda observação é a diferença entre aqueles fundos de tijolo monoativos e multiativos, né? O que a gente acabou de comentar na última aula, assim como a divisão, né, entre fundos de tijolo monoinquilinos e multi-inquilinos. Agora, quais são os principais aspectos para a gente avaliar, né, em fundos de tijolo? Bom, eu defini aqui 8 principais, tá, para a gente trabalhar, e aí eu vou detalhá-los ao longo aqui da nossa discussão, mas são eles, né? O padrão construtivo, ou seja, a qualidade dos imóveis, tá? A localização dos imóveis é o principal, na verdade, o principal fator ali para a gente observar é a localização, né? Para imóvel, localização é tudo, é 120%, tá? Então, esse é um aspecto importante para a gente sempre estar olhando. Os contratos de locação é uma questão importante para a gente olhar, tá? O risco de crédito dos inquilinos é muito importante, tá? Vacância, como é que está a vacância do fundo, né? E aí eu vou separar entre vacância física e financeira, já eu explico para você o que cada uma delas significa, tá? Gestão, né? Super importante, mais uma vez, quando a gente investe em FIIs, a gente está né, terceirizando as nossas decisões, então a gente tem que confiar, né, naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas que está decidindo por nós, né? Então a gestão é um aspecto importante, a rentabilidade e a precificação do ativo, tá? Então são todos esses aspectos. Então vamos começar aqui pelo padrão construtivo do imóvel, né? A gente sabe que existem imóveis que a gente chama de AAA, né? Ou seja, aqueles de melhor padrão construtivo, imóveis novos, né? Com todas as especificações técnicas de primeira linha, né? Enquanto existem imóveis que têm padrões construtivos mais reduzidos, seja por eles serem mais antigos, ou seja por conta do perfil do imóvel mesmo, tá? E aí pode chegar até a classe C, que a gente chama, que é aquele imóvel assim, mais limitado mesmo, né? Bem basicão, né? Então é importante a gente entender quais ativos do fundo correspondem a cada uma dessas classes e qual que é a maioria deles. Se o portfólio como um todo desse fundo ele é mais classe A, ou seja, da melhor qualidade técnica possível, ou se ele é mais classe C, né, ou seja, muito inferior, né? Isso é importante porque a especificação técnica ela acaba definindo, né, o perfil do inquilino. É como se fosse uma casa, um apartamento, né? Casas e apartamentos mais sofisticados têm um perfil de inquilino e casas e apartamentos menos sofisticados têm outro perfil, e isso determina também a resiliência desse imóvel, né, em dados momentos, né? A gente tem, por exemplo, o caso, né, de quando o imóvel ele é de muita qualidade, a tendência é dele ser mais resiliente em momentos de dificuldade, né, econômica, uma piora do ciclo imobiliário, né? Agora, enquanto que um imóvel assim, de padrão construtivo muito baixo, ele tende a sofrer, né, muito mais em crises do que se fosse o contrário, tá? Então, é muito importante você entender de qual imóvel, qual tipo de imóvel, qual qualidade, né, a gente está olhando para aquele fundo imobiliário, tá? E mais uma vez, né, a localização ela é a principal, né, o aspecto ali que a gente tem que olhar em um fundo de tijolo, né? A gente tem que entender se a localização, né, dos ativos do portfólio do fundo estão em regiões primárias, que a gente chama, ou seja, as melhores regiões possíveis para aquele perfil de ativo, de imóvel, ou em regiões secundárias, ou seja, aquelas que, né, não são tão boas assim. É importante entender qual das duas, né, a gente está conversando, porque ela também define o perfil do inquilino, né, e, portanto, né, a resiliência do ativo, né? Então, pensa assim, um inquilino que ele é mais sofisticado,
sofisticado, uma empresa, né, sofisticada, multinacional, enfim, que consegue pagar mais caro, né, e suporta mais crises do que uma empresa pequena, ela vai querer, né, um escritório numa região primária, por exemplo, na Faria Lima, aqui em São Paulo. Né? E aí, portanto, né, mais uma vez, essa empresa ela é mais resiliente porque ela é grande, enfim, então ela é mais difícil ela sair dali, tá, numa situação de pior econômica na economia. E caso ela saia, né, existe a possibilidade do fundo se reposicionar no mercado, porque várias outras empresas também querem, né, se acomodar nesse espaço. Então, regiões primárias elas trazem muita resiliência, tá, em momentos de crise, né, para o fundo imobiliário. E essa resiliência ela se reflete em que aspecto? Né? Na vacância, que a gente chama. Vacância é basicamente o quê? São os espaços desocupados, né, de um imóvel. Né? A gente pode dividir ela em duas. Tá? A vacância física, que é basicamente a área vaga, né, do portfólio do fundo ou do ativo específico, dividido, né, pela área total, seja do ativo ou do fundo como um todo. Tá? E a vacância financeira, que é basicamente a receita que o fundo deixa de ganhar, tá, com a área vaga em relação à receita potencial, tá, total ali que o ativo ou o portfólio do fundo pode proporcionar a ele. Tá? Então são essas duas variáveis de vacância que a gente olha. Tá? E mais uma vez, a localização ela define o tamanho da vacância estrutural, tá, do ativo e, portanto, do portfólio do fundo. Né? Inclusive no gráfico aqui que a gente está vendo, a gente pode observar, né, que em momentos de pujança econômica, a maioria das regiões elas têm um comportamento, né, de taxa de vacância muito similar. Né? Ou seja, vai se reduzindo, né, ao longo do tempo, até cair a patamares muito baixos, como ali em 2011, mais ou menos, 2012, né, que o Brasil estava numa situação boa ainda, né, positiva, a economia crescendo bastante, e aí, portanto, todo mundo, né, surfando essa onda, se beneficiando, todas as regiões. Agora, né, quando a gente tem uma crise econômica como a que a gente passou, né, a partir de 2012, né, a gente vê que as regiões elas se comportam, a vacância das regiões, elas se comportam de maneira distintas. Né? Então, as regiões primárias, né, aqui a gente está olhando para o mercado de escritórios de São Paulo, como a Paulista, a Faria Lima, a Vila Olímpia, né, elas têm uma lógica de aumento de vacância muito inferior às outras regiões, né, como, por exemplo, a Chácara Santo Antônio e João Dias, né, a Berrini e a Chucre Zaidan, que são boas regiões com bom potencial, mas ainda, né, não são tão consolidadas, tradicionais, como a Faria Lima, a Vila Olímpia e Paulista. Né? Então, os outros dois casos, né, você vê um aumento grande de vacância, né, justamente por isso. Né? Não são regiões ali, ainda não são regiões tão resilientes, né, apesar de todo o potencial. E aí é claro que a gente tem que também entender que existem outros elementos que causaram, né, essa dinâmica, como entrega de novos estoques, né, e por ali vai, mas é só para vocês entenderem, né, como que funciona a lógica e a importância de você ter um fundo que tenha, né, imóveis em regiões primárias, pois isso vai proporcionar maior previsibilidade para ele, portanto, né, para o seu investimento. Bom, falando de contratos de locação, a gente pode dividir os contratos de locação em dois, tá? O contrato típico e o atípico. O típico é aquele que segue, né, a legislação do Código Civil e a lei do inquilinato. Né? Então ele prevê o quê? Ele prevê um prazo de locação de 5 anos, tá? Via de regra, renovatória, né, de contrato de 3 em 3 anos, ele é corrigido anualmente por algum índice de inflação, tá? Antes era muito IGPM, hoje em dia a gente está migrando mais para o IPCA, e ele pode ou não haver multas de rescisão de contrato. Tá? Então são essas as características. Qual que é a vantagem do contrato típico? A vantagem dele é que ele pode, com ele, né, pode ser promovido, o fundo, né, o proprietário do imóvel pode promover uma política de lease spread, né, positivos em momentos de expansão do mercado imobiliário, de crescimento econômico. O que isso significa? Né? Significa que naquelas renovatórias de 3 anos, o proprietário do imóvel pode bater ali na porta do inquilino e falar, ó, eu estou recebendo muita proposta aqui de valores de aluguel muito maiores do que eu estou cobrando de você. E aí, vamos corrigir isso ou não? Né? E aí, se não corrigir, eu parto para outra.
né? Então, essa dinâmica ela é muito favorável quando a gente está tendo uma expansão, né, da economia, né? Então, esses proprietários desses contratos conseguem, né, aumentar muito o valor do aluguel. Tá? Agora, qual que é a desvantagem? Né? A desvantagem é que existe um aumento do risco de vacância, ou seja, de desocupação do locatário ou quedas do valor locatício, né, em momentos de recessão. Né? É o outro lado da moeda. Né? Então você está num período de recessão, todo mundo baixando o preço do aluguel, chega lá a renovatória do aluguel, o inquilino, agora é a vez do inquilino bater na porta, né, do proprietário e falar, ó, todo mundo está cobrando menos, né, o aluguel. Você quer negociar ou quer que eu saia? Né? Então, aí existe a possibilidade, né, de reduzir o preço do aluguel, né, nesses momentos de recessão. Então, são os dois lados da moeda. Agora, já o contrato típico, né, ele é aquele contrato mais robusto, como eu comentei na última aula. Né? O prazo de locação dele normalmente é de 10 anos, não há renovatórias, tá? Ele é corrigido anualmente também por um índice de inflação e a multa de rescisão normalmente ela equivale ao saldo remanescente, né, do contrato, ou seja, todo o fluxo de aluguel do contrato até o seu vencimento. Então, costuma ser uma multa muito mais robusta, né, muito mais elevada do que o outro tipo de contrato, que às vezes nem multa tem. Tá? E aí, quais que são as vantagens, então, né, do contrato atípico? É o seu baixo risco de vacância, né? Como a multa é elevada, há um desincentivo do inquilino, né, sair do espaço, porque senão ele teria que bancar, né, um valor muito elevado. Né? Então, o risco de vacância é menor. Né? Ele dá também uma previsibilidade do fluxo de caixa do fundo. Né? Como se, caso o inquilino saísse, ele teria que pagar o fluxo total do aluguel, então você sabe, né, mais ou menos quanto que o fundo tem para receber desse contrato, né? Fica mais previsível, né? E ele também tem uma estabilidade de renda e menor flutuação de mercado, né? Flutuação de mercado porque não tem revisional, conforme eu comentei para vocês, né? E essa questão da estabilidade de renda tem tudo a ver com a previsibilidade que esse contrato traz. Né? Mas qual que é o outro lado da moeda? As desvantagens do contrato atípico? É justamente, né, o risco de crédito do inquilino. Então você, né, a única possibilidade assim, do contrato, né, dar muito errado é o inquilino não conseguir honrar com o seu compromisso. Então existe ali um risco de crédito intrínseco, né, da situação financeira do inquilino. Né? Mas também a desvantagem é que existe a impossibilidade de praticar um lease spread, né, em momentos de mercado imobiliário mais eufórico, como eu comentei. Às vezes, né, tem lá o contrato atípico, né, ele está pagando bonitinho, existe a previsibilidade, mas a economia está crescendo muito, né, todo mundo fazendo renovatórias para cima, né, e por ali vai, e você ali preso no contrato atípico, você não consegue, né, você não tem essa prerrogativa, então você não consegue aumentar o preço do aluguel além da correção, né, apenas a correção da inflação. Então, eu vejo que muitos investidores gostam muito dos contratos atípicos por conta da previsibilidade, mas é importante entender que também há desvantagens e há momentos, né, em que o contrato típico é melhor e há momentos em que o contrato atípico é melhor. É sempre importante você avaliar isso no caso do seu fundo de tijolo. Agora, falando sobre a gestão, né? O que é importante a gente olhar na gestão de um fundo imobiliário de tijolo? Né? Então, primeiro de tudo ali, o histórico da gestora. Né? Será que ela tem uma governança bem definida? Né? Ela tem boas práticas de governança? Né? Segue ali algumas regras, né, que privilegiam, né, os cotistas, colocam os cotistas em primeiro lugar, né, frente a eles próprios. Né? É isso que a gente tem que buscar. Né? E aí a gente realmente tem que conhecer o histórico dela, né, para ter esse tipo de resposta. Tem fundos, né, tem gestoras que não têm boas práticas, né, e aí diminui a confiança, né, no investimento em um fundo tocado por elas. Agora tem gestoras que têm ótimas práticas, sempre muito, né, claras e aí te traz, né, uma maior confiança. Tá? Mas além disso, né, a gente tem que olhar a experiência do time de gestão, né? Ver a experiência tanto no âmbito do mercado financeiro como imobiliário, né? Porque as duas coisas se conversam, né, em se tratando de fundos imobiliários. Né? Então, qual que é o histórico desse time de gestão? Né? Eles são muito experientes ou não? Eles já trabalharam com isso?
né? Quanto tempo? Então tem que olhar para tudo isso, tá? Será que eles sabem operar os ciclos de mercado? Né, isso é muito importante. Mais uma vez, né, fundos de gestão ativa, eles buscam gerar retornos acima da média justamente operando o ciclo imobiliário, né, comprando quando é mais favorável e vendendo também quando é mais favorável para o fundo e para os cotistas. Mas precisa conhecer, precisa ter conhecimento e saber operar, né, esse ciclo de mercado, né, para atingir objetivos. Senão, né, o tiro pode sair pela culatra. Né? Então a gente tem que considerar isso. Né? E também tem que entender se eles sabem extrair o melhor dos ativos disponíveis no fundo, né? A alocação do portfólio, ela está em linha ou não com o mercado, né? Eu até lembro de alguns exemplos, né, que eu já acompanhei, né, de um mesmo imóvel, né, locado, cujos proprietários eram 2 fundos imobiliários distintos, de 2 gestoras distintas, em que um deles, a gestora estava aplicando, né, um movimento de lease spread positivo, estava aumentando o preço do aluguel. Né? E em outro, a gestora estava diminuindo o preço do aluguel e aplicando carência no aluguel, né, para a inquilina. Então, um aluguel assim abaixo do mercado da região, abaixo do valor cobrado pelo primeiro fundo que eu citei. Então, as gestoras, né, elas têm equipes diferentes e isso acaba se refletindo no portfólio do fundo. Né? É importante você entender em qual fundo você está investindo. Será que é naquele da gestora boa, né, que procura, né, fechar a vacância dos ativos do fundo, mas sempre a condições favoráveis também, e aí tem uma perspectiva melhor do que o mercado da região, ou daquela gestora, né, que por qualquer motivo que seja, tem dificuldades ali de endereçar a vacância do imóvel e aí acaba aplicando muitos descontos, um valor muito abaixo do aluguel em relação ao mercado da região. A gente quer o primeiro caso, né? Mas tem que conhecer para saber escolher. E aí, além disso, a gente segue também olhando o processo de investimento. Né? Os fundos de gestão ativa, eles fazem investimentos e desinvestimentos ao longo do tempo, é essa a proposta. Mas para você fazer um investimento, você tem que ter um racional ali dentro da gestora, né? E a gente precisa entender se esse racional faz sentido e se ele existe, né? Ou é algo assim mais no impulso. Né? No impulso nunca é legal comprar nada. Né? Então é importante a gente olhar para isso também. Tá? Aí, seguindo adiante aqui, outra questão que é muito importante a gente olhar para as gestoras é essa questão de alinhamento de interesses de cotistas e gestão. Tá? Isso é muito importante, cada vez mais importante no mercado de fundos imobiliários. A gente tem visto, né, o mercado reconhecer fundos com boas práticas, né, de alinhamento de interesses entre cotistas e gestão e punindo, né, as que não têm boas práticas. Tá? Então isso é muito importante. Então, quais práticas, né, que são essas? Né? Então, primeiro, a remuneração atrelada à performance, né, da gestora está em linha, né, com os pares de mercado? Né? Ou aquele fundo ele é muito mais custoso? Né? Se ele é mais custoso, por que ele é? Existe algum motivo para isso? Ou ele só é mais caro? Né? A gente precisa fazer esse comparativo, essa análise relativa dos seus custos em relação aos pares, né, para a gente tirar uma conclusão. Tá? A gente tem que também verificar se as ofertas, né, de novas cotas que o fundo faz, se elas respeitam, né, os atuais cotistas do fundo. Né? A gente vê muitas gestoras fazendo ofertas em momentos ruins, né, onde o preço de negociação do fundo está abaixo do seu valor patrimonial, e aí essas ofertas acabam diluindo, né, os atuais cotistas e às vezes, muitas vezes, a alocação desses recursos não compensa essa diluição, então acaba sendo uma oferta ruim, né, para os atuais cotistas do fundo. A gente precisa ver, né, se a gestão tem esse tipo de prática, né, ou não. Tá? Isso é importante. Tem que conhecer o track record, né, e o benchmark do fundo. Né? Então, qual que é o histórico de rentabilidade desse fundo? Né? Ele vem desempenhando bem, vem desempenhando, né, acima da média do mercado, comparando com o IFIX, por exemplo. Ele tem um benchmark, ou seja, um referencial de rentabilidade, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Né? Fundos que têm esse referencial e buscam, né, buscam superá-lo, né, costumam ter ótimas rentabilidades, né? Nada mal, né? Um juro real de 6%
ao ano, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar, né? A gente tem que ver se os riscos tomados são condizentes com os retornos que aquele fundo, né, pretende te dar, né? Isso é legal. Se a alocação dos recursos da oferta é eficiente ou não, a gente vê muitos casos de fundos que fazem emissão, né, muitas vezes pelos motivos errados. Né? Ou seja, não tem nenhum pipeline pronto, ou se tem, né, um pipeline, ou seja, ativos, né, já em mente para alocar esses recursos, esses novos recursos, quando tem são ativos ruins que vão piorar a qualidade do portfólio. Então é o tipo de emissão que também é ruim para os atuais cotistas. A gente precisa ver, né, sempre acompanhar com uma lupa em todas as emissões se a alocação de recursos é bem feita ou não, tá? E também precisa entender, né, se a compra de imóveis, a compra de ativos daquele fundo de tijolo está sendo feita a bons preços, tá? Porque muitas vezes até tem um recurso, né, até aloca rápido, mas aloca pagando muito mais caro no imóvel. E a gente sabe que no setor imobiliário, né, grande parte da rentabilidade vem do fato de você comprar a um preço atrativo. Né? Se você comprou caro, é muito difícil de você conseguir extrair um retorno, né, atrativo, né, daquele imóvel. Tá? Então tem que olhar para isso também. E por fim, né, a transparência dos resultados dos fundos. Né? Então, qual que é o nível de transparência, a qualidade da informação que ele compartilha com seus cotistas lá no relatório gerencial, né, publicado normalmente mensalmente. Tá? Então, é muito importante também que a gente avalie por ali. Né? Fundos mais transparentes, né, são melhores para investir, né? Porque você sabe mais no que está investindo. Agora, fundos pouco transparentes exigem um prêmio, né? Porque você não sabe exatamente o que está rolando ali, o que está acontecendo, então é preciso cautela, tá bom? Então é isso. Né? Agora, olhando para as rentabilidades, né, os cálculos de rentabilidades que a gente costuma utilizar em fundos de tijolo, a gente tem basicamente três principais. Tá? Então, o dividend yield, tá? A taxa interna de retorno, tá? Que a gente também chama de TIR, e o retorno total. Tá? Então, o dividend yield é o quê? São os dividendos pagos por cota, tá, para os cotistas. A gente pode fazer em termos anuais, multiplicando eles por 12, né? Isso a juros simples, tá bom? E aí dividido pelo valor de mercado por cota do fundo. Tá? Então é assim que a gente calcula o dividend yield. A gente pode fazer também o dividend yield forward, né, que é basicamente projetar os próximos 12 meses, né, de proventos do fundo, e aí dividir pelo seu valor de mercado também para ter uma sensibilidade do quanto que é o dividendo esperado dele. Tá? Então essa métrica de dividendo é muito utilizada, né, pelos investidores até pela sua praticidade e permite que a gente compare, né, fundos com o mesmo perfil, né, fundos que são parecidos, né, entre si. Tá? Agora, a taxa interna de retorno, né, ela é uma métrica utilizada ali para estimar o retorno potencial de investimentos imobiliários. Tá? Ela é mais financeira, ela não é tão comum, né, entre os investidores de FIIs. Mas o fato é que ela é a taxa de desconto que zera, né, o VPL do ativo, né? Que o VPL é basicamente o quê? Você projeta todos os fluxos de caixas que o seu ativo consegue entregar ao longo do tempo, né? E traz ele a valor presente, né? Por uma taxa de desconto, e aí, né, no caso, essa taxa que zera o VPL é a TIR, né? Então, quanto maior a TIR de um investimento, mais atrativo, mais rentável ele é, tá bom? E por fim, o retorno total. O retorno total é o quê? Né? O retorno de um FII é basicamente a valorização, né, do preço das cotas, mais os proventos recebidos. Muita gente olha só os proventos ou olha só a variação do preço das cotas. Não, mas é importante olhar os dois. E o retorno total olha exatamente isso. Então ele pega, né, a variação do preço do fundo hoje em relação ao preço inicial que você investiu, né? Ele soma, né, com os proventos recebidos, né, e divide pelo preço inicial, e aí você tem uma sensibilidade, né, de qual que foi seu retorno total, né, nesse investimento. Ela é uma boa métrica ali para, né, de fato você olhar o todo, né, não olhar só um lado da rentabilidade ou o outro, tá bom? Então ela é muito utilizada também. Então, em relação à precificação, a gente tem 4 principais métodos, tá? O primeiro deles é o fluxo de caixa descontado, que é exatamente aquele que a gente projeta todos os fluxos de caixas, né, daquele ativo daqui para diante, e a gente traz ele, né, ele é descontado, né, a valor
a valor presente pelo tempo e pelo risco, né, da operação. Tá? Isso é um cálculo que é muito também financeiro, pouco utilizado pelos investidores de FIIs, né? Os analistas usam bastante, como eu, por exemplo. Também é muito comum de ser utilizado ali para avaliar ações, tá bom? Qual que é a vantagem, né, do fluxo de caixa descontado? É basicamente que ele é capaz de incorporar projeções e especificidades de determinados imóveis do portfólio do fundo, né? Então você consegue capturar muito bem o ciclo imobiliário, né, fazendo esse tipo de projeção, né? Então, por exemplo, hoje, né, o aluguel corrente está baixo, mas as perspectivas para a economia são boas, então, né, ao longo dos próximos anos há uma perspectiva de aumento, né, um lease spread no aluguel, né, e eu preciso incorporar isso no meu modelo para ter a sensibilidade de quanto que esse ativo vale hoje e se o mercado está colocando isso na conta ou não, né? Então o fluxo de caixa descontado ele permite que a gente faça isso, né? E também ele separa por imóvel, né? Então eu consigo olhar assim caso a caso, né? Pô, aquele imóvel, ele tem boas perspectivas, né? Porque o momento da economia naquela região é favorável. Agora aquele imóvel nem tanto, né? Ele já está com preço de aluguel muito caro, né? Então a perspectiva é até de queda. Então você olhando imóvel em imóvel, você consegue capturar ali a dinâmica do mercado dali para frente. Então isso é muito legal no fluxo de caixa descontado. Agora, o lado negativo, a desvantagem, é que a sua execução é super complexa, né? Então, realmente assim, dá bastante trabalho, tá? E também exige muito conhecimento assim, de finanças, tá? Por parte do investidor. O outro método também que é muito utilizado em fundos imobiliários é a venda de imóveis comparáveis, ou seja, né, a gente precifica um ativo comparando ele com a venda de um outro ativo, né, que é até semelhante ou na mesma região e que a gente sabe o valor, né? Então a gente tem um imóvel A, no outro lado da rua o imóvel B foi vendido, né, ele é mais ou menos parecido ali, então a gente assume que o nosso vale a mesma coisa, né? Esse método, a vantagem dele é que ele é mais prático, né? Realmente assim, é muito mais fácil para o investidor, né, ter essa informação. Agora, a desvantagem desse método é a sua baixa precisão, tá? Porque a gente não sabe exatamente se aquele imóvel que foi vendido no outro lado da rua realmente, né, valia aquilo ou de repente o comprador pagou caro demais, né? A gente não sabe. E também, né, como os imóveis não são realmente idênticos, né, fica difícil assim comparar, dizer que é a mesma coisa, tá? Então tem esse lado também desse método. A gente tem o método do custo de reposição. O custo de reposição é o quê? É o custo necessário, né, para a gente construir um imóvel idêntico, né, na mesma localização, né, daquele imóvel que a gente está olhando, né? Então, quando o custo de reposição aumenta, em tese, o valor daquele imóvel, né, também se eleva, né, porque fica mais caro construí-lo, né, do zero, comprando terreno, gastando, né, com insumos, né, para construção e por ali vai. Tá? A vantagem do custo de reposição é o quê? Que ele compara o preço de negociação dos FIIs, né, de tijolo com o custo de construção dos seus ativos para determinar se há um desconto ou não no mercado. Pô, se um FII está negociando muito abaixo do seu custo de reposição, ou seja, se construir do zero sai mais caro do que eu comprá-lo via mercado, então ele está em tese descontado, né? E o mesmo vale para o contrário. Agora, a desvantagem, né, é que ele assume que os compradores não pagarão mais caro em um imóvel do que o seu custo de reposição, o que nem sempre é verdade, né? A gente sabe. Então, esse é um ponto de atenção. Tá? E por fim, o mais utilizado de todos, né, pelos investidores é o múltiplo PVPA, né, ou múltiplo PVP, ou preço sobre o valor patrimonial. Né? O que é esse múltiplo mede? Ele mede justamente a relação entre o preço pago pelas cotas do fundo, tá, no mercado sobre o valor de referência ali do seu valor patrimonial, que é calculado normalmente por uma consultoria independente contratada pelo fundo, pelo administrador, tá? Então, o valor patrimonial é o quê? É o patrimônio líquido do fundo dividido pela quantidade de cotas, né? E o preço sobre o valor patrimonial é justamente o preço de mercado, né, sobre o valor patrimonial dele. E aí, né, a ideia é de que se o PVPA, né, do fundo é superior a 1, então isso significa que o fundo está negociando com prêmio, ou seja, ele tá caro pelo que ele vale. Tá? Ao passo que se o PVPA for abaixo de 1, ele está negociando com desconto, né? Está descontado, ou seja, está mais barato.
Agora, é claro que essa medida, né, ela é interessante, ela é importante, agora sozinho ela não nos diz tanta coisa, tá? Tem que entender se o fundo realmente está caro ou se ele realmente está barato, né? Então a vantagem do PVP é que ele é mais prático, né, para os investidores, ele é fácil de ser observável, e a desvantagem é a perda de acurácia dele, né, com o passar do tempo. Por que eu digo isso? Porque o administrador, né, via de regra, ele chama ali a reavaliação do patrimônio do fundo uma vez por ano, né? E aí o que pode ocorrer é as perspectivas para o fundo, para os seus ativos mudaram, né? E já tem 9 meses, 10 meses, né, que ele fez essa reavaliação, e na próxima reavaliação, né, pode ter uma atualização para cima ou para baixo. O mercado já está antecipando isso hoje, mas você, quando está olhando o valor patrimonial dele, né, aquele valor patrimonial daquela avaliação de meses atrás, né, você está olhando para o passado e não para o futuro. Tá? Então, conforme o tempo passa, o PVPA acaba perdendo, né, a acurácia para os fundos de tijolo. E também você sempre tem que se questionar se o método de avaliação, né, as premissas para avaliação, né, da empresa contratada, empresa independente, faz sentido ou não. Aquilo não é uma absoluta verdade. Tudo que a gente está falando aqui é muito abstrato, né? É muito difícil você estimar, né, o real valor de um ativo. Então, também não pode sempre levar o cálculo do valor patrimonial de um fundo de tijolo a ferro e fogo, tá bom? Agora, a questão é, qual que é o melhor tipo, né, de precificação de fundo de tijolo? Não tem, né? Como a gente viu, todos têm seus lados bons e seus lados, né, suas desvantagens, né? Então, não existe um melhor tipo. O ideal, né, é sempre você olhar para as diferentes métricas para tirar uma conclusão, tá? Olhar só para uma, realmente, assim, pode te induzir a algum erro. Então, é sempre bacana você olhar para as várias formas ali, sabendo das limitações de cada uma, e aí você tem uma melhor informação, tá, de por onde seguir. Portanto, né, o que a gente procura num fundo de tijolo? Né? A gente procura uma gestão capacitada e com bom histórico de governança, imóveis de qualidade, bem localizados, localização é tudo, mais uma vez, né? Nunca se esqueçam disso. Portfólio diversificado para não ter aquele risco, né, daqueles fundos que eu comentei lá na primeira aula, né, que né, algumas mudanças no portfólio deles, por serem, né, um único ativo ou um único inquilino, causam grandes, né, movimentos abruptos no preço da cota de mercado, e aí às vezes até, né, uma perda patrimonial significativa, tá? Isso é importante, diversificação do portfólio, contratos de locação com boas perspectivas, mais uma vez, não importa, né, necessariamente se é atípico ou típico. O que importa é a perspectiva para o atípico e a perspectiva para o típico, né? Sempre olhando daqui para frente, né? E a carteira de inquilinos pulverizada também é muito interessante porque você dilui o risco de crédito dos inquilinos, né? Uma coisa é você ter um inquilino, né, que tem 50% da receita potencial do fundo, né? Por mais que o seu risco de crédito seja bom, né, existe um risco ali, né? Pô, se algo dá errado para o inquilino, vai ficar difícil para o fundo. Agora, quando a carteira é diversificada, é pulverizada em vários, né, inquilinos, aí você não tem esse problema. Um pode deixar de pagar, pode ter uma inadimplência, mas, enfim, acaba sendo uma representatividade muito pequena no todo, né, da receita potencial desse FII, tá? E também, né, o baixo risco de crédito dos locatários, como eu comentei, né? Empresas mais resilientes, bem-sucedidas nos seus ramos de atuação, trazem maior previsibilidade para o locador, né? E é isso que a gente busca, tá? A vacância também, a vacância com boas perspectivas a gente também procura. Às vezes um fundo de tijolo até que está com vacância elevada, mas aí a perspectiva é que isso mude daqui para frente, e se o mercado, né, não coloca essa melhora na conta, pode ser uma oportunidade para a gente investir nesse fundo, concorda comigo? É só ter uma paciência, uma disciplina, né, para esperar as coisas acontecerem, tá bom? E, portanto, né, por fim, né, a rentabilidade e preço atrativo. Não adianta um fundo atender a todos os outros critérios se ele não tem uma rentabilidade e um preço atrativo.
Tá? Não adianta você comprar um fundo caro só porque, né, ele contempla todas aquelas outras características que eu mencionei, né, porque comprando caro você perde margem de segurança e ninguém quer perder margem de segurança, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então é preciso tomar cuidado com isso, tá bom? Então preço importa sim, tá, pessoal? Ainda mais em se tratando de setor imobiliário. Agora falando dos fundos de papel. Vamos lá, as principais características para avaliar esses fundos, né? Aqueles que investem em títulos de renda fixa com lastro imobiliário, principalmente, tá? Primeiro, gestão, né? Gestão é tudo para fundo de papel, né? Porque se trata de crédito, né? E aí, para conceder crédito, você tem que... A gente, como cotista, a gente está dando, né, dinheiro na mão do gestor e o gestor vai emprestar esse dinheiro para alguém. A gente tem que confiar muito no gestor, né, para emprestar o nosso dinheiro, né, em última instância. Então, gestão é tudo. Perfil da carteira é muito importante, diversificação também é importante, tá? Garantias das operações que estão na carteira é importante da gente olhar, tá bom? E a rentabilidade e preço, assim como comentado anteriormente, né? Então, a gestão, né, mais uma vez, né, aquela história, né? Tem que olhar o histórico da gestão, né? Qual que se a governança é bem definida ou não, a experiência do time de gestão. É importante entender se o pessoal lá tem experiência em crédito imobiliário, tá bom? Tem que ter experiência no mercado de crédito. Afinal de contas, é o foco desse tipo de fundo, né? Tem que entender qual que é o tamanho da equipe. Tá? Isso é muito importante entender. Equipes maiores conseguem acompanhar, né, muito mais o mercado e as operações do que equipes menores. Tá? E saber também se eles sabem operar o ciclo de mercado, porque, né, por mais que tenha CRIs na carteira, por exemplo, o fundo pode estar comprando e vendendo, né, CRIs no mercado secundário, identificando oportunidades ali para gerar ganhos de capital, né, para os seus cotistas, né? Assim como a mesma lógica da gestão ativa de fundos de tijolo, só que agora com CRIs. Tá? Então, é importante entender se ele sabe operar esse mercado. E, por fim, né, o processo de investimento também é importante da gente entender. Será que tem um comitê de investimentos para decidir sobre alocação de recursos? Isso é muito importante. Né, ter um comitê, porque aí a decisão não fica na mão de uma pessoa. Né? É muito mais fácil uma única pessoa errar, né, do que toda uma equipe errar, né? Concorda comigo? Então o comitê ele é importante, né? E também o processo de investimento, desde a estratégia, originação, análise, investimento, estruturação, monitoramento, tá? E o secundário do mercado, todo esse processo é importante que ele esteja claro e que ele seja, né, acompanhado pela gestão. Senão, muitas vezes assim, a alocação de recursos ela não é tão eficiente. E aqui eu destaquei, inclusive, no slide, o monitoramento, porque em se tratando de empréstimos, né, o mais importante de tudo é você acompanhar, né, a evolução das operações, tá bom? Não adianta a gente fazer um investimento em uma operação, né, interessante hoje e não acompanhá-la mais, porque se a gente não acompanhar, muito provavelmente a gente terá, né, surpresas no futuro. Então, o monitoramento é fundamental, saber se a gestão faz o monitoramento é essencial assim, para a gente ter conforto para investir nesse fundo de papel. Tá? E aqui, né, assim como eu comentei anteriormente, mesma coisa, né, avaliar os alinhamentos de interesses entre cotistas e gestão, né, os mesmos princípios ali dos fundos de tijolo, né, e a transparência dos resultados nos relatórios periódicos também. Né, então, um relatório gerencial muito bem feito, né, com muita informação ali para a gente avaliar a nossa tomada de decisão, e relatório de risco, né? Tá cada vez mais comum fundos de papel emitirem relatórios de risco, apresentando a evolução das operações que estão no portfólio, né, pelo menos semestralmente. Né? Isso é muito importante para nos ajudar, né, na tomada de decisão, enfim, a gente entender mais como que estão evoluindo ali as operações do portfólio, tá bom? Agora, em relação ao perfil da carteira, o que é legal a gente olhar? Bom, a abordagem do crédito imobiliário, né? Aquele CRI, por exemplo, ele pode ser corporativo ou multidevedor. Né? O corporativo, o risco é basicamente da empresa, né, devedora do CRI. Então, aí você tem que focar mesmo na qualidade de crédito daquela devedora. Agora, o multidevedor, né, ele costuma ter recebíveis pulverizados, né, em vários multuários, né, e aí o risco está disperso. Claro que não tem como olhar,
né, o risco de cada um ali dos recebíveis, porque, enfim, são muitas pessoas, né, ali você trabalha mais com probabilidade de inadimplência, enfim, entender se as sobregarantias daquele CRI é capaz de honrar, né, capaz de amarrar muito bem a operação e, enfim, as inadimplências que tiverem naqueles recebíveis, tá? Mas é importante você ter uma noção, né, do que é um, do que é o outro, tá? Para você, enfim, ter mais conforto com a sua decisão. E também o perfil de risco, né? Existem fundos que a gente chama de high grade, ou seja, aqueles que investem em devedores, né, com baixo risco de crédito, e aí por ter baixo risco de crédito, a remuneração também dos CRIs ela é menor, né? Acaba sendo menor, né? Aquela história, né? Maior risco, maior retorno, menor risco, menor retorno, tá? Mas é isso. E também aqueles high yields, né? Ou seja, aqueles fundos, né, que buscam investir, né, em operações de CRIs, principalmente, né, que são de grandes retornos, né, grandes rentabilidades. Só que rentabilidade não vem de graça. Então são mais apimentadas essas operações. É importante sim a gente entender em qual fundo, se aquele fundo de papel tem mais esse perfil high grade, high yield ou uma mescla entre os dois, né, para a gente estar com a expectativa alinhada, né, porque é importante a gente saber na hora de investir, né, em qual crédito, qual risco de crédito a gente está correndo. Tá? Mas não para por aí, também é legal olhar o indexador, tá? Se aquele fundo é mais exposto ao CDI, por exemplo, e aí esse fundo, né, ele tende a se beneficiar, né, de momentos de altas da Selic, né, inclusive quando o juro real de curto prazo tá positivo, ou seja, o juro nominal, a taxa Selic, né, a taxa pré de curto prazo está acima da inflação. Tá? Então é interessante você entender isso justamente para ter uma ideia de qual que pode ser a rentabilidade do fundo. E aqueles fundos, né, que investem em inflação, né, que é muito bom em momentos de juro mais baixo e pressão, né, inflacionária. Então eles te protegem, né, dessa pressão inflacionária, porque os CRIs, enfim, acabam corrigindo, tendo uma correção monetária. Tá? E pode ser uma mescla de ambos, né? E aí ele consegue navegar aí em todos os ciclos, né, econômicos, tá? E os nichos de segmentos também é importante, né? Ou seja, qual que é o tipo de operação dos CRIs? Né? É loteamento em obra? É multipropriedade? Né? É carteiras de recebíveis? Qual que é o nicho de atuação desse fundo? Ele tem ou é uma mescla de tudo? Né? É legal olhar, né? Porque loteamentos costumam ser mais arriscados, multipropriedades ainda também são ativos que, né, ainda a gente precisa acompanhar como que vai ser a evolução deles daqui para frente. Né? Eles estão se provando resilientes, mas precisam de um histórico maior de acompanhamento. Né? Então, você ter essa noção é bastante interessante. Tá? E do ponto de vista da diversificação? Bom, diversificação da carteira que a gente busca em um fundo de papel, o que é? É diversificação de ativos, né? Então, várias operações de CRIs diferentes. Né? Fica difícil assim, um fundo de papel que tem 20% do PL e um único CRI. Pô, e se der problema nessa operação? Né? Como é que fica? Você coloca 20% do PL em jogo. Né? Então é legal assim, o máximo de pulverização possível, porque aí de repente dá um problema numa operação, mas ela corresponde a 1% do patrimônio líquido do fundo. Né? Então o dano não é tão grande. Tá? Então a diversificação é importante, não só em ativos, mas em grupos econômicos. Às vezes um grupo econômico faz várias, é devedor de várias séries, né, emissões de CRIs, e aí o fundo tem várias dessas emissões. Então, apesar de ser bem diversificado em CRIs e em operações de CRIs, às vezes ele tem muitos CRIs do mesmo grupo econômico e acaba, né, tendo uma concentração no risco de crédito desse grupo. Então isso a gente tem que olhar também. Dos tipos de operações, conforme eu comentei anteriormente, e portanto, né, dos riscos dessas operações. Também é legal a gente ter uma noção da diversificação, né, nesses quesitos. Tá? E por fim, né, é importante a gente olhar para as garantias. Né? Quais são as garantias desses CRIs? Né? Os fundos costumam colocar no relatório gerencial, pelo menos os mais transparentes. Né? Eles colocam quais são as garantias, a gente entende, né, quais são essas garantias. Importante entender se elas são reais ou não. Tá? Se elas forem reais, né, qual que é a localização dessas garantias? Porque aí define a liquidez dela. Se for uma garantia real, por exemplo, de um edifício no centro de São Paulo, a liquidez é uma. Agora, se for uma garantia real no centro, numa cidadezinha, né, no interior, sei lá, do
do norte do Brasil, a liquidez é outra, né? Então a gente tem que entender também, porque caso a gente execute, né, as garantias e elas são reais, né, aquele imóvel vai vir para o patrimônio do fundo, só que aí ele precisa tornar esse imóvel dinheiro, né? E aí depende da liquidez. Tá? E o colateral, né? Qual que é o colateral, né, dessas garantias, né? Se são recebíveis não performados, se são estoques, antecipação de aluguel, né? O que representa isso, né? O que é? Tá? E por fim o LTV, né, o Loan to Value, né, que a gente chama médio da carteira. Essa é uma métrica bastante acompanhada aí pelos investidores, é legal, né, você acompanhar também, porque ela mostra basicamente, né, o valor total da dívida, né, de determinado CRI em relação ao valor total das garantias. Tá? Então, uma relação sobre as duas métricas. Quanto maior o valor das garantias em relação ao valor total da dívida, ou seja, dos fluxos, né, futuros do CRI, é maior a proteção daquela operação, né? Porque tem mais garantia em relação aos recebimentos que a gente tem, né, para receber ali ao longo do tempo. Tá? Então, quanto menor o indicador Loan to Value, mais proteção ele traz para os cotistas, tá bom? Então é uma métrica muito importante da gente olhar. Tá? E aí os cálculos de rentabilidade, né, dos fundos de papel, né? Então tem o dividend yield, conforme eu comentei anteriormente. Aqui só tem um cuidado importante que a gente tem que considerar, né, que são o cuidado que a gente tem que ter com os fatores não recorrentes, né, e com o regime de apuração do lucro que o administrador adota ali para o fundo. Né? Ou seja, o regime de tributação, né? Caixa ou contábil. Né? Então é importante assim, a gente olhar esses dois aspectos, né, na hora de comparar FIIs de papel com outros FIIs de papel, porque senão a gente está comparando banana com maçã, tá bom? Então, por exemplo, tem um fundo de papel que está se beneficiando muito da correção monetária, né, nos últimos tempos, justamente, né, porque esses fundos, os CRIs recebem a correção monetária, né, e esses fundos repassam a correção monetária na mão do cotista junto com os proventos. Né, e aí, portanto, né, você comparar um fundo de papel que está pagando um dividend yield muito elevado por conta dessa correção monetária com um fundo de papel que é mais indexado ao CDI, você está comparando banana com maçã. Né? E quando a inflação virar, né, essa correção monetária diminuir, né? Então aí vai diminuir, né, o dividend yield desse primeiro em relação ao segundo. Né? Então é importante você, né, ter isso em mente, tá bom? E aí também é legal a gente olhar, né, o spread, né, da carteira desse fundo. Spread é o quê? Né? Você projeta a rentabilidade no prazo médio ponderado, né, das operações, que a gente chama de duration, tá? Da carteira, e aí calcula a taxa média ponderada, seja em CDI+, ou IPCA+, versus os referenciais. Né? Inclusive eu trouxe um exemplo aqui muito legal da RBR Asset, né, em um dos fundos dela, que ela mostra exatamente, né, essa comparação de spread, para a gente ter uma sensibilidade de quanto que é a gordura, né, da rentabilidade da carteira do fundo em relação ao referencial, por exemplo, um título do governo que tem a mesma duration. Tá? Então a gente pode olhar aqui na figura, né, que a carteira desse fundo está pagando ali 11,70, né, a expectativa de taxa pré-fixada, né, daqui para frente desse fundo, tá? Sob várias, né, hipóteses em relação ao CDI, à inflação, IGPM, por ali vai tudo futuro. Tá? Então 11,7, né? Claro que isso está bruto ainda de taxa de gestão, administração e performance. Se você quiser ver a líquida, você tem que descontar, né, tudo isso. Mas aqui a gente já tem uma sensibilidade de qual que é o spread que o fundo está negociando. Né? Então, por exemplo, você compara ele com o CDI de 2024, que tem a mesma duration, né, da carteira do fundo, você tem que ele está pagando o CDI mais 4,98. Né? E aí, isso é uma boa rentabilidade ou não? Né? Um bom spread ou não? Dado o risco da carteira, né? Dado todos os riscos que a gente está olhando para o fundo. Né? É importante a gente olhar isso para tirar a nossa conclusão, tá bom? E aí, por fim, né, tem um retorno total também, assim como ocorre com os fundos de papel, você tem que olhar a variação do preço da cota, né, que você comprou e a de hoje, mais os proventos, para entender, né, qual que é o retorno que você está tendo com esse fundo de papel. Então, também é uma métrica importante. Tá? Então, é isso, pessoal. Aqui a precificação é muito parecida também com o fundo de tijolo. Né? O principal que a gente olha, de fato, para o fundo de papel é um múltiplo PVP, tá? Que, enfim,
Quando ele é superior a 1, né, esse fundo está negociando com ágio, então o mercado está negociando, né, ele a um preço superior ao que de fato ele vale. Né? E quando ele está negociando abaixo de 1, é o contrário, ele está negociando com desconto, tá bom? Então é sempre preferível, né, comprar fundos abaixo, né, do valor patrimonial, então PVP menor do que 1, desde que, né, ele não, essa queda, esse desconto, né, não seja por algum problema de fundamento, tá? É importante olhar isso. Então a vantagem do multi-PVP ali é a maior praticidade, né, como a gente comentou, e a desvantagem é que o regime de distribuição de lucro do administrador também pode dificultar um pouco essa comparação. Tá? Então, entre o lucro caixa, né, o lucro contábil, que varia muito entre administrador e administrador, pode ter alguma distorção no valor patrimonial e aí pode não ficar tão comparável, mas mesmo assim o PVP é uma métrica boa assim, para a gente olhar fundos de papel, né, muito melhor do que quando a gente olha fundos de tijolo, por exemplo, por conta daquela defasagem que eu comentei. Então é isso, né? O que procurar em um FII de papel? Bom, gestão capacitada, com processo de investimento bem definido, tá? E bom histórico de governança, perfil da carteira aderente com o que você procura. Não adianta você ser conservador e procurar algo high yield, tá? Não adianta. Então tem que ser aderente, carteira bem diversificada, né, em todos os aspectos, garantias robustas, né, sempre pode dar problema, né, CRI, enfim, qualquer operação de crédito. E aí a gente precisa entender se essas garantias vão nos proteger ou não. Tá? A relação risco-retorno, se ela está adequada, né, dado o perfil de risco da carteira, esse retorno que eu posso ter está interessante ou não? Né? A gente tem que, né, uma balança, a gente tem que olhar para isso. Tá? E aí, o último, mais uma vez, é a rentabilidade e preço atrativo. Tá? Não adianta a gente olhar só para rentabilidade e preço atrativo, se o fundo não atender aos outros requisitos, mas de qualquer forma a gente tem que olhar também para preço e rentabilidade, senão a gente pode tomar uma decisão. A gente pode investir num fundo bom em um momento ruim, né, e pagar um preço caro por isso. Né? Acho que um bom exemplo é o Kisul, que eu comentei na primeira aula. Né? Então, é um fundo bom, redondo, né, bem diversificado, enfim, uma gestão ativa, mas muito mais passiva, né? Mas o pessoal, muita gente pagou muito caro por ele, ele voltou, né? Hoje até está com desconto, mas ele voltou para um preço muito mais próximo do que ele efetivamente vale e vai ficar difícil recuperar, né, o preço pago ali, então acaba impactando na rentabilidade. Tá? E por fim, é sempre importante a gente reinvestir uma parte dos proventos dos fundos de papel. Tá? Como eu comentei para vocês, como eles dão a correção monetária na mão do cotista, ela não é incorporada no patrimônio do fundo. E aí por isso, né, quando a gente olha os fundos mais antigos, né, você vê que o valor patrimonial dele praticamente fica de lado. Só que a inflação nesses períodos, né, teve variações positivas na maior parte deles. Né? Então, em termos reais, houve uma queda no poder de compra. Né? Então, se você gasta todos os proventos recebidos, né, o seu patrimônio ali que fica investido no fundo, ele tem uma perda, né, do poder de compra ao longo do tempo, tá? No longo prazo. Então, por isso é importante reinvestir sempre parte dos proventos, justamente para se beneficiar do efeito dos juros compostos, né, dos yields recebidos, e aí se proteger, tá, desse movimento. Costumo falar que esse valor, né, de reinvestimento é em torno de 10% ali dos proventos recebidos, tá bom? Então, isso já ajuda a te proteger muito bem e, né, não te impede de investir nessa classe de FII que é tão importante, né, tão importante quanto as outras. Então, agora por último, a gente vai para os fundos imobiliários, né, os chamados FOFs. Né? Quais são os principais aspectos para a gente olhar? Aqui assim, é mais jogo rápido mesmo. Né? Então é gestão, gestão, gestão. Né? Quem vai decidir qual cota de FII comprar, qual vender é a gestão. Então você tem que comprar a ideia, né, da gestão, não tem como. Os custos do FII para os cotistas, né, é importante a gente olhar, e a resiliência da carteira dele. Né? Então comentando, né, sobre a gestão, mesma coisa. Né? Qual que é o histórico? São bons no que fazem? Não são? Qual que é a governança? Né? Mesmo o princípio que a gente já comentou anteriormente. A experiência do time de gestão, né, no mercado financeiro, no mercado imobiliário. Será que sabe, né, gerar ganhos ali para os cotistas? Né? A gente precisa avaliar isso, o tamanho da equipe. O tamanho da equipe ajuda. Né?
Quanto mais pessoa pensando, mais chance, né, de atingir ali o seu objetivo, né? E operar o mercado também é importante, tá? O processo de investimento também é legal de citar. Você entende assim o que o gestor entende do mercado imobiliário, do ciclo imobiliário e como que ele se comporta em cada uma das fases. Isso é importante, tá? Não tem muito jeito, a gente tem que olhar para isso. Alinhamentos de interesse de cotistas de gestão, conforme eu comentei anteriormente, mesmo princípio, tá? E as transparências nos resultados também, assim como já comentado, também é importante. Aqui, só uma observação, né? O que é muito importante no FOF é ele ter capacidade de gerar alfa, né? O que é alfa, né? É gerar retornos acima da média do mercado, né? Por que é importante que ele faça isso? Porque ele tem custo dobrado, né? Ele tem os fundos imobiliários que ele investe, né? Já tem lá seus custos de gestão, né? Administração e por ali vai, e ele tem os deles, né? Então, assim, são taxas dobradas. Para justificar o investimento, ele tem que gerar muito mais ganho, né, do que um outro FII, né, para gerar esse retorno acima da média. Então isso é muito importante da gente olhar. E aí você consegue olhar isso muito comparando o histórico do fundo, né? Se ele é consistente ou não, essa geração de alfa, é por ali que a gente tem que olhar, tá bom? Bom, e aí falando da resiliência da carteira aqui, resiliência da carteira é muito importante, né? Porque existe, né, dependência de ganhos de capital em FOFs, né, justamente porque eles têm duas fontes de receita, né? A renda base, que é basicamente o recebimento de proventos dos FIIs que eles investem, né? Enfim, ou de CRIs, se eles investirem em alguma coisa de CRIs, e as receitas extraordinárias que vêm de ganhos de capital, né, da compra e venda de cotas de FIIs no mercado. Então são esses dois fatores principais que contemplam, né, o resultado do fundo. É legal você entender se o resultado, né, daquele FOF que você está olhando, ele é mais focado, né, numa renda base mais consistente, ou seja, depende mais de recebimento de proventos dos fundos investidos, ou se ele depende mais de ganhos de capital, giro da carteira, compra e venda, por ali vai. Por que isso é importante? Porque quando tem a renda base mais elevada, né, isso traz muito mais resiliência para o FOF em momentos de baixa de mercado. Enquanto que quando depende mais de ganhos de capital, né, se por um lado é positivo para o FOF quando o mercado está em alta, que aí ele consegue comprar um aqui, aí ele vende, coloca o lucro no bolso, aí já compra outra, aí valoriza de novo e já vende e tal. Esse movimento ele é muito mais difícil de perpetuar quando o mercado está de lado ou até cadente. Né? Fica difícil ele oferir ganhos de capital, né, vender a um preço superior ao que ele compra quando o mercado está caindo, né, por conta de uma crise econômica, o que quer que seja. Né? Então é importante você entender em qual momento você está, né, do mercado e entender qual que é o papel do seu FOF, né, qual que é o perfil dele, como que está a carteira dele, se ela está preparada ou não para esse momento, tá? Então por isso que é legal diferenciar as duas questões, tá? Inclusive trouxe um exemplo aqui de outro fundo da RBR, né, que mostra, né, o FFO, né, que é basicamente a renda base do fundo em relação ao dividendo. Você vê que a renda base dele está em 0,43 por cota, enquanto que o dividendo distribuído está em 0,60, ou seja, boa parte do dividendo tem uma renda base consistente. E só 0,16 que é de reservas, né? E esse fundo nesse mês nem gerou ganhos de capital para complementar a renda dele, né? Ele gerou em outros meses e por isso que ele tem uma reserva a distribuir, que ele está distribuindo, mas nesse mês, por exemplo, ele nem dependeu, né, dos ganhos de capital para ter ali aquele patamar de dividendo. Então mostra que ele é bem resiliente, né? Para esse momento mais desafiador dos FOFs, mas nem sempre isso ocorre com outros tipos de FOFs. Não tem certo e errado, mais uma vez. Acho que é importante avaliar só o momento de mercado para você se proteger, né? Porque quando cai o dividendo do FOF, o mercado tende a acabar penalizando ele, né, por conta dessa queda e, enfim, né, vai balançar o preço da cota. Então é legal que você tenha, né, noção sobre isso. E também é legal você olhar quais que são as operações que aquele FOF pode fazer, né, se elas são sofisticadas ou não. Por exemplo, tem muitos FOFs que investem só em FIIs líquidos. Bom, mas investir em FIIs líquidos, né, aqueles que são acessíveis a todo mundo, a mim, a você, por ali vai, isso mesmo a gente pode fazer.
né? Agora, aqueles FOFs que investem em FIIs private placement, né, que a gente chama, ou seja, FIIs assim, que são restritos a investidores profissionais, ainda não vieram ao mercado, né, numa oferta 400, só 476, ou seja, assim, FIIs que têm baixa liquidez, mas que são muito restritos ainda, investir nesse tipo de FIIs é interessante, pode ser um bom veículo de geração de alfa para o FOF. Tá? É uma operação que a gente, né, pessoa física, normalmente não conseguiria fazer. Então, o FOF acaba contribuindo assim, para diversificar nossos investimentos, para sofisticar nossos investimentos. Então, é interessante que um FOF tenha isso, né, e que a gente olhe para essa questão. E também até investimentos em CRIs, para ter, né, maior diversificação do portfólio e investir assim, em CRIs que a gente também não conseguiria investir na pessoa física porque é só para investidor qualificado, por ali vai. Isso também gera valor para o FOF, tá bom? Em relação à rentabilidade, é a mesma coisa do que eu já comentei para os outros casos dos FIIs, né? Então, FOF a gente olha muito o dividend yield, né? E você também pode olhar o retorno total para ter uma noção do quanto você está tendo de retorno com esse investimento. Tá? Então nem vou me alongar nisso por aqui. E o múltiplo PVP, né, em relação à precificação desses fundos, também ali é o mais utilizado e inclusive o múltiplo PVP é muito bom para a gente olhar os FOFs, tá? Talvez muito melhor do que olhando fundos de recebíveis imobiliários e principalmente os fundos de tijolo. Tá? Então é um múltiplo bom para a gente comparar o FOF. Aquela história, né? Acima de 1 não faz sentido investir no FOF, porque você estaria pagando, por exemplo, se fosse 1,5, R$150 por uma nota de 100, né? Eu não acho um bom negócio, né? Se alguém me oferecer, claro que eu vou querer, né? Mas eu não acho um bom negócio para eu fazer. Né? E pagando, né, abaixo do PVP, você consegue pagar mais barato para uma carteira que vale mais. Agora, a vantagem do PVP, mais uma vez, é a sua maior praticidade. Né? Só tem que tomar cuidado com uma questão que é uma desvantagem, né, de quando a gente olha o PVP para os FOFs, que muitos administradores acabam atualizando o valor patrimonial do fundo, né, ou seja, o valor daquela carteira de ativos do FOF, a cada 30 dias. E aí, quando tem muita oscilação no mercado nesse meio tempo, você pode achar que o valor patrimonial dele hoje é 1, né, só que você está olhando o passado e, por exemplo, o mercado caiu muito ou subiu muito e o valor patrimonial hoje é outro. Né? Então, tem que entender que essa defasagem de 30 dias em momentos de grande volatilidade pode sim, né, te prejudicar em alguma maneira. Então, é importante ter essa noção, mais uma vez, sempre olhando com muito senso crítico, né, para essas medidas, PVP, dividend yield, por ali vai. Né? Elas sozinhas não nos dizem absolutamente nada. Né? Tem que olhar sempre num todo, né, e com muito senso crítico, tá bom? E aí, resumo da ópera, né, o que procurar num FOF? Gestão capacitada, tá? É gestão, gestão, gestão. FOF é isso, não tem jeito. Você pode até olhar a carteira, né, de ativos do fundo, tal, para entender a cabeça da gestora, mas a gestora pode, né, amanhã liquidar essa carteira e fazer outra totalmente diferente. Então não adianta ficar olhando muito a carteira. É legal de olhar, mas não muito. Né? Não tomar sua decisão em relação a isso, porque o mais importante é a cabeça do time de gestão, é eles que comandam tudo no FOF. Tá? Então, um bom histórico de governança, né? E por ali vai tudo que a gente já comentou. Geração de alfa, né? Muito importante, conforme eu comentei. Né? FOF tem custos mais elevados, então eles têm que justificar esses custos, senão não vale a pena investir. Tem FOF que não justifica, então a gente fica de fora. Agora tem FOF que mais do que compensa esses custos e aí sim viram um instrumento interessante para a gente alocar parte, né, dos nossos investimentos em FIIs. Tá? Carteira resiliente, conforme eu comentei, né, anteriormente, se ela consegue, né, passar por um momento específico de mercado ou não. Né? E por fim, né, a rentabilidade e preço do ativo. Mais uma vez, não adianta ter todos os aspectos comentados se o preço do FOF está caro. É melhor não comprar, melhor esperar um outro momento para entrar nesse ativo, senão você perde margem de segurança. Lembre-se sempre do caso Kisu, que eu comentei na primeira aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acabei me abrangendo bastante aqui para trazer o máximo de conhecimento para vocês de como avaliar um fundo imobiliário, né, sobre as diversas classes de fundos imobiliários e suas peculiaridades. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído aí ao longo desses cursos com você. Tá? E fique à vontade aí para mandar qualquer dúvida para a gente, que a gente está sempre à disposição, tá bom? Então queria desejar aí um obrigado por você que acompanhou o curso até agora e nos vemos aí em breve, tá? Um grande abraço a todos. Conforme prometido, você está participando de uma imersão de verdade. Conteúdo de qualidade, sem promessas, sem ilusões. Investir bem não é fácil,
Mas com a ajuda certa, você pode se destacar e se preparar para os desafios de montar uma carteira ideal. A Nord vai te ajudar com esse objetivo. Queríamos que você recebesse uma boa dose de conteúdo gratuito, de qualidade, e se você chegou até aqui, você merece saber o que vai acontecer a partir de agora. A gente está montando um grupo de investidores ou futuros investidores em fundos imobiliários. Se o que você já viu nestes 2 dias de imersão faz sentido para você, então a gente vai dar um passo além e queremos que você faça parte. E novamente, sendo o mais transparente possível, eu não quero te iludir. Isso vai ter um custo, mas o que eu já posso adiantar é que vai ser um valor justo e talvez um dos melhores investimentos que você vai fazer para o seu futuro financeiro. O que você viu nesses 2 vídeos foi só uma pequena parte do que a gente está preparando. É óbvio que não dá para oferecer todo o conteúdo de graça, até porque o projeto conta com experiências que vão muito além do acesso aos vídeos. Eu estou falando de fazer parte de uma comunidade junto com o Marcos, que tem apenas um objetivo: se tornar um expert em fundos imobiliários e alcançar a independência financeira por meio da renda passiva. Se interessou? Então fica atento ao seu e-mail. Amanhã de manhã a gente vai te enviar um convite. E se você chegou até aqui por um link de rede social ou por um convite de um amigo e não está cadastrado na Nord ainda, não se preocupa. É só atualizar a página amanhã ou se cadastrar no site. Eu falo isso porque as vagas para esse projeto inédito são obviamente limitadas e amanhã você vai entender o porquê. Então chegar antes faz toda a diferença. Bom, por enquanto era isso só que eu poderia antecipar. A gente se vê amanhã e até lá!